palavra do Senhor nosso Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deus querido, obrigado pela tua palavra que foi lida. Nos ensina através do teu Espírito Santo a aprendermos de ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero nessa introdução falar a respeito de algumas coisas que a gente ouve e às vezes repetidamente de uma maneira por não conhecimento. Porque Paulo escrevendo aqui, ele diz que não quer, irmãos, que sejais ignorante. Ignorante não é estúpido, ignorante é não ter conhecimento. E nesse texto aqui você vai ver Paulo falando exatamente sobre a questão das pessoas que morreram, que dormem, né? Então você vai num velório, por exemplo, e eu tive um velório que teve 3 pastores ministrando. E os 3 olhavam para o caixão e falavam assim: nosso irmão está dormindo o sono da morte até um dia acordar. E eu fico pensando, né? Que será que passa na cabeça das pessoas pensar assim? Não, o cristão não fica dormindo, irmãos. O cristão sai dessa vida para outra vida consciente. Jesus falou para o ladrão da cruz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Paulo diz assim, ó: preferia estar com Cristo, que é muito melhor. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Quer dizer, a pessoa não está dormindo. O que fica dormindo ali é o corpo da pessoa. Porque essa palavra dormir, essa ignorância que nós temos muitas vezes, a pessoa está dormindo, isso é eufemismo. O que isso quer dizer, irmãos? Ela descreve assim um aspecto, né, da pessoa do falecido. Palavra dá a ideia de que para suavizar a situação. Por exemplo, a pessoa fala assim, ó: a pessoa, né, foi para a glória, está na glória. A pessoa morreu e está com o Senhor. Então esse eufemismo dormir, Paulo usa aqui, né, há várias vezes aqui no versículo 13, já dorme no Senhor. Depois no versículo 14, aqueles que dormem no Senhor. Versículo 15, dormem no Senhor. Não é que as pessoas estão dormindo, o corpo é o castigo de Deus. O corpo volta ao pó, só que a alma, nosso intelecto, nossa emoção, nossa vontade, volta para o Senhor. O corpo volta ao pó que foi tirado da terra, mas a alma veio de Deus. O ruá do hebraico, o pneuma do grego, a nossa alma, a nossa vida. Então isso tudo, irmãos, é a questão de palavras colocadas para nós não usarmos de uma maneira errônea, mas entendemos que a pessoa morreu. O cristão, ele saiu de uma vida, pode ter uma vida boa nesse mundo, mas ele vai para uma vida melhor já. Só fica aguardando o dia do toque da trombeta, quando nós vamos ver, para vir buscar o seu corpo glorificado. Porque esse corpo é o corpo do pecado que será consumido pela própria terra que deu. Agora nós vamos ter, a alma vem buscar um corpo glorificado, que será como o corpo do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é a primícia dos que dormem. A Bíblia deixa bem claro isso. Primícia que dorme por quê? Jesus morreu,
ressuscitou o terceiro dia, num corpo glorificado. O seu corpo físico não foi encontrado, porque Deus fez com que fosse consumido, e ele subiu ao céu num corpo glorificado. Então essa palavra dormir, eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre um tema bastante importante: dormindo e esperando a vinda do Senhor. Como é que uma pessoa está dormindo e está esperando? Você está dormindo, você está inerte, você pode até sonhar, mas você não tem reação, não tem ação. O corpo está ali, mas você está consciente com o Senhor. Então esse termo retrata o corpo morto, dormindo, e não a alma do homem. A alma está consciente, está com o Senhor, já desfrutando das bênçãos de Deus, momentânea, porque o cristão nesse mundo aqui, ele sofre dores, tribulação. Morreu, acabou tudo, irmãos, acabou tudo, já passa num outro estado de gozo, de alegria. Então por isso que a gente tem tantos louvores nos nossos hinários que fala sobre isso. Dormir não é um estágio intermediário da alma, como algumas seitas dizem, né? Tem muitos seitas que falam, dormir é um estágio intermediário da alma. Morreu, fica dormindo lá, esperando o dia para ser ressuscitado. Ou se diz assim, espera o dia para ser, para evoluir, como é que chama? Reencarnar. E uns dizem que reencarna no ser humano, outros que é no animal, e assim por diante. Não é assim não. Dormir, irmãos, não é exatamente o estágio intermediário da alma, mas mudança de mundo. Você sai do mundo físico aqui para o mundo espiritual. Você já vai lá junto com Deus, lá no paraíso, onde foi inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo, e os mortos que ressuscitaram com o Senhor, como você encontra lá em Mateus capítulo 27, que no dia que o Senhor ressuscitou, muitos corpos de justos que estavam no sepulcro, ressuscitaram e apareceram a muitos em Jerusalém, e subiram com o Senhor e com o ladrão da cruz, que teve o privilégio de subir. Agora, o que mais me impressiona nisso tudo, não sei se você parou para pensar, é como Jesus inaugurou o paraíso, e Jesus estava aqui visitando os discípulos. Aí é que entra a questão da imanência, da transcendência, da onipotência e da onipresença do Senhor, porque Ele é Deus. Aleluia, irmãos. E Jesus nos deu um corpo para nós viver nesse mundo, mas tem um corpo preparado para você, que é um corpo igual ao dele, esperando você na eternidade, sem dor, sem ficar velho, sem sentir problema, sem sentir nada, para viver juntamente com o Senhor na eternidade. Então dormir não é um estado intermediário da alma, não. Você vai ouvir muito isso. Já falei no velório, eu ouvi 3 pastores falando a mesma coisa. Eu falei, meu Deus do céu, que como o pessoal gosta de cama, hein? Não é possível. O cristão, não é possível dormir. Não, o cristão não dorme não. Morreu, irmãos. O corpo fica ali, mas a alma vai para o paraíso, vai lá junto com o Senhor. Você já vai gozar das delícias eternas do Senhor. Então morrer em Cristo é a certeza da vida eterna, é a esperança do salvo. Morrer em Cristo, eu já tenho a certeza que eu tenho a vida eterna garantida. Morrer sem Cristo já é problema, irmãos. Morreu com Cristo, meu irmão, melhor é partir, estar com Cristo, do que estar nesse mundo. Nós não desejamos a morte, mas nós esperamos a morte como garantia de uma vida eterna. Vamos morrer neste mundo para ressuscitarmos na eternidade com o Senhor, num corpo glorificado. Esse corpo do pecado, esse corpo de dor, esse corpo de angústia vai ficar aqui decomposto na terra, que será purificada com fogo, como diz o apóstolo Pedro. E tem gente querendo herdar a terra ainda. E não é desse jeito não, toma muito cuidado. Outra coisa, irmãos, morrer em Cristo é a garantia da nossa esperança na eternidade com Cristo. E quando você começa a estudar Tessalonicenses, os cristãos de Tessalônica não entendiam bem isso não, irmãos. Era uma igreja avivada, era uma igreja modelo para a época, se tornou conhecida por todo mundo daquela época, mas eles não entendiam esse negócio de dormir, e que eles achavam o seguinte: morreu, acabou tudo, ficou dormindo, e se Jesus voltar, o que vai acontecer?
Aí Paulo agora vai passar a ensinar sobre essa questão de morrer, estar com o Senhor. Morreu, está ali o corpo, mas a pessoa está esperando o momento de tocar, o arcanjo tocar a trombeta, ouvir a voz de Deus e descer para ser arrebatado. Então Jesus, irmãos, veja bem, Deus mediante o Senhor Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Verso 14, está lá com o Senhor na eternidade, lá no paraíso, mas Deus em Cristo, verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Deus mediante Jesus Cristo, vai agora tocar a trombeta, Deus vai dar ordem, e os que estiverem lá no paraíso, as almas dos salvos, voltarão com o Senhor, na companhia do Senhor, juntamente todos os irmãos salvos, desde Adão até o último que morreu e o último que aceitou Jesus. Agora, os que morreram em Cristo voltarão para receber um corpo glorificado. Quem estiver vivo vai ter o corpo transformado. Tem um filme da obra chamada Da Meia-Noite, é lá de Porto Alegre, é do saudoso Imago. Ele foi um dos maiores escatologistas dos anos 80, dos anos 70 e 80, fundador da obra missionária chamada Da Meia-Noite e da Notícia de Israel. O Imago, aqueles têm um filme lá chamado O Arrebatamento 1, o Arrebatamento 2. O Arrebatamento 2 trata bem desse assunto. É um filme bom que você encontra em algumas locadoras. O Arrebatamento 2 da chamada da meia-noite. Então Deus, mediante Jesus Cristo, estará em sua companhia os que dormem. Por que isso, irmãos? Porque Deus, irmãos, lembra que Tessalonicenses é uma carta que Paulo escreve para mostrar aos irmãos de Tessalônica sobre a justiça retributiva de Deus. Irmãos, Deus faz tudo em nosso favor gratuitamente, mas depende de nós, irmãos, depende de nós, recebemos de Deus o galardão, e a vida eterna é um galardão dado para aqueles que esperam a vida do Senhor e confiam na vida eterna através da obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o nosso galardão. Então a justiça retributiva de Deus trata também dessa questão. A nossa recompensa, a recompensa dos salvos. Olha que privilégio descer junto com o Senhor para vir nesse mundo, pegar um corpo e subir com todo mundo da igreja agora, num corpo glorificado, para se assentar no espaço. Não vai fazer aquela pergunta que fizeram para mim no Betel uma vez os alunos, né? Tem aluno que é uma benção, né? Pastor, mas não vou estar em pé ou sentado? Corpo glorificado, você foi arrebatado, você está lá no ar com o Senhor, você acha que vai ter cadeira para sentar? Não, corpo glorificado é que nem os anjos, você não vai sentir nada. Então para quê? Esse é o bema, o tribunal de Cristo. A igreja foi arrebatada, tem os 7 anos da grande tribulação aqui na terra, a igreja está passando no bema. O bema, o julgamento de Cristo para a igreja, não é para condenar, mas é para retribuir o que nós temos feito para Ele, a justiça retributiva. Se nós demos um copo de água fria a um dos seus pequeninos, estamos fazendo por Senhor. Quando visitamos um enfermo e oramos por eles, estamos visitando o Senhor. É o que ele fala em Mateus 27, bem claro isso. É bem claro isso. Então o bema, o tribunal de Cristo, não é para condenar, mas é para fazer uma análise do nosso trabalho, o que nós fizemos para Deus, ou fizemos para nós mesmos, ou fizemos para os homens. Então, toma separar as coisas. Julgamento do trono branco é depois do milênio, é outra coisa, é depois do milênio. Então, quando a gente olha essa questão aqui, Deus mediante Jesus trará a sua companhia os que dormem, verso 14,
como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, assim também será conosco. Morremos, mas um dia ressuscitaremos para estarmos sempre com o Senhor. Aqueles que morrem crendo viverão no paraíso até a vinda do Senhor. Quando Jesus voltar, eles vão voltar junto com o Senhor. Já falei sobre isso. Sairão do paraíso e virão com o Senhor para buscar os seus corpos que estão dormindo na terra e subir junto com os salvos. Aí alguém pergunta assim: mas meu corpo vai estar inteiro dormindo? Não, vai estar só o DNA na terra ali. Pouca coisa resta. Mas tem uma coisa: daquilo que restou, que a terra deixou, Deus vai fazer um novo corpo, e você vai ser um corpo transformado, glorificado, igual ao corpo do Senhor, para a glória de Deus. Então, dormindo, todo mundo vai subir junto para glorificar o Senhor. Versículo 15: juntos os vivos e os mortos no Senhor. Versículo 15: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não vai subir os mortos primeiro para ser arrebatado, não. Não vai subir os vivos primeiro como arrebatado, não. Desce os mortos no paraíso junto com o Senhor, para pegar seus corpos glorificados, e todos juntos os vivos serão transformados, e juntos subiremos. Todos juntos subiremos para a glória com o Senhor, para vivermos eternamente com o Senhor. Agora existe um problema escatológico seríssimo, a questão da escatologia. Existe a escatologia pré-milenista, pré-tribulacionista, futurista, que é o que nós, Igreja Presbiteriana Renovada, cremos, que Jesus, nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, e que Jesus voltará antes da grande tribulação, e Jesus voltará com a igreja, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, implantar os 7 anos da tribulação, e no final da grande tribulação voltará com a igreja, com o corpo glorificado, para implantar o milênio. Mas existe uma teologia forte, que é a teologia do exotribulacionista. Jesus vai arrebatar a igreja no meio da grande tribulação. Nós não cremos nisso, irmãos. Porque guerra, rumores de guerra, peste e tantas coisas mais, tudo isso acontece desde o começo do mundo, mas ainda não é o fim. O Deus está trabalhando com esses povos todos aí. Então, juntos, vivos e mortos, agora sobem com o Senhor. Verso 15. Que grande esse evento é a palavra de Deus. Quem garante esse evento é a palavra de Deus. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quem garante isso? É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que garante isso. Esse ensino foi transmitido verbalmente pelo Senhor a seus apóstolos. Paulo é exemplo disso, que fala sobre isso, 1 Coríntios capítulo 15, ensina bem claro sobre isso, sobre a ressurreição do corpo e a volta do Senhor. E Jesus falou em Mateus 24, Mateus 25, e Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 14, e Lucas 23, 24, e tantos textos mais. Esse ensino foi transmitido verbalmente pelo Senhor a seus apóstolos. Não existe privilégio no arrebatamento para vivos ou mortos no Senhor. Arrebatamento para todos os salvos que creem e esperam no Senhor. Crer e esperar no Senhor é outra coisa. Vivemos uma época em que se prega pouco sobre o arrebatamento, pouco sobre a vinda do Senhor. Porque pregar sobre arrebatamento, sobre a vinda do Senhor, e vida preparada para nós encontrarmos o Senhor, não dá ibope. O que dá ibope é dar chave, dar carro, isso aí dá ibope. Deus manda te dizer, aquela profetada, né, que você recebe. Não, irmãos, Deus manda dizer para você o seguinte: se prepare que eu estou vindo, o dia e a hora eu não sei. É exatamente, é o que Deus manda falar para você, isso que eu tenho que falar para você. Se prepare que o dia e a hora eu não sei, mas Jesus está voltando. Os sinais estão para todo mundo ver. Então arrebatamento é para todos salvos que creem e esperam no Senhor. Eu creio e espero, então é para mim isso aí. Deus já está reservado
a minha vida eterna com Ele, meu corpo glorificado, para viver eternamente com o Senhor. No arrebatamento mostrar-se-á a mais absoluta imparcialidade. Não vai ter pastor, não vai ter bispo, como hoje tem, né? Não vai ter tantos títulos que o homem inventa, né? O título mais nobre agora é o arcanjo, né? O arcanjo encarnado, né? Olha que coisa maravilhosa que é. Meu Deus do céu. O arrebatamento não vai ter título para defender, não. Vai subir quem estiver preparado. Jesus é imparcial, Deus é imparcial. Deus quer levar uma igreja que seja preparada. Então, no arrebatamento, é a mais absoluta imparcialidade. Deus vai levar quem está preparado e quem está salvo. O que eu aprendo agora no versículo 16, irmãos? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse texto dá uma confusão danada, porque os amilenistas dizem assim: olha, na vinda do Senhor todo mundo vai ouvir o barulho. Não é assim não. Não é assim não. Alarido é a manifestação do poder divino, só os salvos ouvirão. Para o salvo, esse alarido trará plenitude de alegria. A pessoa se regozija. A pessoa vai ouvir, mesmo estando dormindo na sua cama, um será levado, outro será deixado. Quem for tiver preparado será levado, vai ouvir o toque, o alarido, o chamado. A voz do arcanjo, a trombeta de Deus. Essas duas frases estão unidas pela conjunção no verso 16. Olha, descer do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Irmãos, para você entender isso, eu quero chamar a tua atenção agora para o texto do capítulo de Êxodo, capítulo 19, do verso 16 ao verso 20. Abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 19, do verso 16 ao verso 20. O arcanjo fala e toca a trombeta de Deus, verso 16 aqui de Tessalonicenses. Veja bem, olha só. Na antiga dispensação, quando Deus descia para falar com o seu povo, o anúncio era feito por um sonido de trombeta. Êxodo 19, 16 ao 20 diz assim: e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé no monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta, e descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés do monte Moriá, e Moisés subiu. O que eu aprendo com isso, irmão, desse texto aqui? Que veja bem, quando Paulo fala aqui no capítulo 4, Tessalonicenses, verso 16, porque o Senhor mesmo descerá do céu, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo. Ele estava assim, ó, lá no Monte Sinai, e você vai encontrar lá em Hebreus capítulo 12, o escritor dos Hebreus falou sobre isso. Ainda não chegaste ao Monte Santo, que fumegava. Quem que estava lá no pé do monte? O povo de Deus. Quem vai ouvir a voz do arcanjo alarido? O povo de Deus. O mundo vai ouvir. As pessoas vão sentir falta de você, mas não vê mais você. Agora eu fico preocupado, irmão, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que não creem nisso, mas se o motorista do ônibus for crente, e eu estiver viajando, e ele ser arrebatado, o ônibus vai bater, não sei se vai bater, se vai capotar, se vai tomar, não sei. Sei que se você não estiver preparado, alguma coisa vai acontecer. Mas Deus, irmãos, Deus quer uma igreja preparada, para esse dia subir juntamente com Ele.
Porque assim como Deus se manifestou lá no passado, dessa maneira, com o arcanjo tocando a trombeta e alaridos gigantes movendo o monte Sinai, fumegando, a mesma coisa vai acontecer nesse mundo, na volta do Senhor, para levar a sua igreja juntamente com Ele. Mortos, ressuscitados e vivos transformados, todos juntos subimos com o Senhor. Os mortos ressuscitados e os vivos transformados, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, existe no século XVI, aliás, no século XVII, existia uma teologia que depois foi pego pelos testemunhos de Jeová sobre o novo céu e a nova terra. Então eles acham que vai existir uma nova terra. Agora, quando você pega o Apocalipse, a Bíblia fala a Jerusalém que descia do céu. Veja bem, novo céu e nova terra, quer dizer, não é literalmente uma nova criação de Deus, um novo mundo criado por Deus, mas sim um local preparado por Deus para a sua igreja, para o seu povo. Então toma muito cuidado, porque a escatologia, irmãos, é gostoso de você ouvir, escatologia é gostoso de estudar, mas existem 4 escolas de escatologia, e cada um puxa a sardinha para o seu lado. Eu estou certo? Não, quem está certo é a Bíblia Sagrada, e nós não entendemos tudo que a Bíblia diz. Irmãos, você pode ler a Bíblia 100 vezes. E eu gosto muito do Dr. Lloyd Jones, que ele diz assim, ninguém tem o direito de pregar a Bíblia, um texto sagrado, sem antes não ler primeiro, no mínimo 50 vezes. Ninguém tem esse direito. Por quê? Porque quanto você mais lê, mais você vai entendendo, Deus vai falando com você através do texto sagrado. Então, a escatologia, tem muitas pessoas que são escatologistas de formação. Outros são escatologistas por conveniência, para ganhar dinheiro. E existe também a questão da escatofobia, medo de escatologia. Eu conheço gente que quando você faz escatologia, a pessoa já fica desanimada. Meu Deus, não vai acontecer isso não. Vai, irmãos, vai acontecer, porque Jesus falou, está falado, Jesus falou, vai se cumprir. Então, toma muito cuidado. Agora o versículo 17, o que eu aprendo aí, o que você aprende aí nesse versículo 17? Vamos ver o que Deus diz para nós aí. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. As promessas de Cristo se cumprirão em nós, os fiéis. Verso 17. Os cristãos que estiverem vivos no arrebatamento terão seus corpos transformados de corpo do pecado para o corpo celestial. Paulo diz as coisas seguintes, semeia-se corpo corruptível e ressuscita corpo incorruptível. A semente que é semeada, o grão que é semeado, veja bem, é que vai dar forma vai nascer ali a planta, e a planta vai dar semente igual a que foi semeada. Corpo. Como será o corpo dos cristãos na eternidade? Vai ter nariz, boca, irmãos, os anjos falam, os anjos comem, os anjos veem. Eu só quero estar lá para ver. Eu não vou ficar fazendo conjectura disso. Vamos estar lá para ver. Uma coisa eu sei, que é um estado melhor do que o nosso. Porque não existe limite de espaço para eles. Não existe tempo para eles, são atemporais, eles vivem eternamente com o Senhor, aqueles que foram fiéis, porque uma parte deles também conseguiram a rebelião de Satanás e estão perecendo lá, estão amarrados lá. Deus só deixou uns mais fraquinhos soltos só. Imagine se Deus tivesse deixado aqueles 2 que vai ser solto lá na grande tribulação. O Abaddon e o outro abençoado lá. Irmãos, Deus, Ele faz tudo certinho, planejado, em nosso favor. Toma muito cuidado, porque olha, não vai existir arrebatamento. Vai existir sim.
Não vai existir novo corpo, vai existir sim. É por isso que a teologia do corpo tem que ser preservada. Estudamos ontem aqui capítulo 18 de Levítico, irmãos. Como fala para nós, igreja, sobre aquilo lá. Então vamos aprender mais uma coisa no verso 17 aí. Corpos transformados para sermos todos iguais. Romanos 8, 23, na tua Bíblia está escrito assim, ó, Romanos 8, 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A natureza, irmãos, está esperando esse dia, e muitos cristãos não estão esperando. Paulo fala assim, ó, não somente nós, mas a natureza espera, gemendo esse dia, porque o pecado contaminou a natureza. O pecado fez o homem contaminar o mundo, e cada vez mais. Irmão, se o homem usasse a inteligência que Deus deu para ele, para fazer o bem. Você viu aquelas bombas novas dos russos lá, jogando lá na Ucrânia lá? Vai o foguete, chega na proximidade que tem, da proximidade, e estoura aquilo lá. As ondas é que derruba tudo. O que falta o homem inventar, irmãos? Estava vendo hoje à tarde, falei, meu Deus, estava mostrando ao vivo, lá o cientista mostrando. Falei, Jesus, o que é isso? A inteligência do ser humano para fazer coisa errada, se usasse para fazer coisa boa, coisa certa, e muitos usam, mas infelizmente a maioria usa para fazer coisa errada. Deus, irmãos, a natureza espera esse dia, e nós como igreja temos que desejar esse dia. Pedro fala sobre isso. Desejar esse dia. Você tem que desejar o dia do arrebatamento. Você tem que desejar o dia do seu corpo ser transformado num corpo glorificado, e você está eternamente com o Senhor. Porque, irmãos, enquanto estivermos nesse corpo do pecado, estamos sujeitos a falhas. Mas no corpo glorificado não vai ter mais falha não, irmãos, porque vamos ser igual ao Senhor é. Então, quando nós entramos aqui, versículo 17, Paulo diz aqui, ó, Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso é a justiça retributiva de Deus aos seus fiéis. Fosse fiéis, vinde de meu Pai para o reino que vos está proposto. Foi infiel, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo que está reservado. São duas coisas bem distintas, irmãos. Uma coisa para o salvo: vinde fiéis para o reino que vos está proposto. Tudo está preparado. Toma posse da herança eterna, toma posse da sua vida eterna. E para os perdidos, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Irmãos, isso é coisa para sentir na alma, para nós sentirmos na alma e dizer assim: Senhor, me ajuda a perseverar até o fim. Me ajuda, Senhor, a prosseguir até o fim. Me ajuda, Senhor, a caminhar na Tua presença. Porque, irmãos, a coisa é seríssima. Salvação é coisa séria. Vida com Deus é coisa séria. E hoje, infelizmente, irmãos, nós estamos muitas vezes perdendo o foco da salvação e dando, subsistência a coisas momentâneas, a coisas coisas passageiras. Não, vamos ser participantes da justiça retributiva de Deus. O que o homem semear, isso também se fará. Você tem fé em Deus no arrebatamento da sua vida, do seu corpo, no arrebatamento para viver eternamente com o Senhor? Deus vai te recompensar a sua fé e você vai ser galardoado por isso. O que mais eu aprendo nesse verso 17, irmãos? A recompensa da nossa fidelidade ao chamado do Senhor. Deus chama todo mundo, irmãos. Outra coisa, não existe pessoas que Deus não chama. Paulo escreveu nos Romanos capítulo 1 assim, ó: todo homem está indesculpável diante de Deus, ou de uma maneira ou de outra ele ouve falar de Jesus.
Para começar, você começa na história, a C e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem negócio, irmãos. Ah, não ouvi falar de Cristo, então você não viveu nesse mundo. O homem se torna indesculpável diante de Deus. É por isso que lá você vai encontrar o salmista diz assim: diz honesto seu coração, não há Deus. Não, ele se tornou louco, bruto, estúpido, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A teologia da natureza natural, ela fala, irmãos, ela fala. Um dia faz menção a outro dia, uma noite a outra noite, assim por diante. Os animais entendem o agir de Deus. Eu não sei agora, porque lá o Rio Paraná, na minha época, lá na minha terra tinha 1.800 metros de largura, agora está com 15,5 km, né? Por causa da represa. Lá na beira do rio, o Valdevino deve lembrar isso, no Rio Anastácio, no Rio Paraná, tem aquelas na beirada onde tem areia, tem um bichinho, parece uma baratinha, só que ele é todo pintadinho. Edevaldo deve ter lembrado também desse bichinho lá no Paraná, tem, nos rios de Bagi, lá também tem. O caipira chama aquela de paquinha, parece uma baratinha assim. E ela mora dentro da areia na beira do rio. Quando o caipira, né, vai lá tomar banho à tarde ou vai pescar e vê aqueles bichinhos saindo da areia, fala assim: rapaz, vai encher tudo. Irmãos, mas não dá 3, 4 dias, você vê o Rio Paraná, que pega essa água que vai aqui daqui lá, o Rio Paraná está de ponta a ponta cheio. Como é que aqueles bichinhos sabem que vai encher? Quem é que fala para eles? É o coordenador do universo, irmão. Toda a criação ouve a voz de Deus. É por isso que o hino deixa bem claro, é o Salmo 146, 147, 148, fala sobre isso. Baleia louva a Deus, os peixes, tudo, irmãos, que tem fôlego, louva e adora o Senhor. Deus criou todas as coisas para Ele ser glorificado. Tem um outro pássaro também na mata, a saracura verde, ela é bem grande. Quando aquela saracura começa a cantar 4 horas da manhã até às 6 da manhã, eu lembro que meu avô dizia assim: vamos para a roça recolher o que dá para recolher, porque a chuva vai vir. Não dava outra. Quem é que anunciava para ele, para aquele passarinho que ia chover? Pastor, isso é lenda. Não é lenda não, mas é realidade. É realidade. É que nós vivemos um outro mundo. Lá é o mundo deles, eles entendem isso. Nós vivemos num outro mundo. Aqui a gente consulta o celular, vai chover? Vai ter sol? Qual é a temperatura? Está tudo no celular já, por dia de amanhã. Lá não, a natureza diz para eles o que vai acontecer. E a natureza está dizendo para a igreja, em Romanos 8, 23, aqui Paulo diz assim, ó: e não só ela, mas nós mesmos que temos os primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque no versículo 22, 21 adiante, Paulo fala sobre a questão da natureza. A natureza recebeu do homem a herança do pecado, e ela quer ser liberta do pecado. Enquanto muitos seres humanos não querem se libertar do pecado, e a natureza espera o dia do arrebatamento da igreja. Irmãos, eu fico pensando a felicidade da criação de Deus no arrebatamento da igreja. A felicidade da criação de Deus no arrebatamento da igreja. E outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, agora no versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Palavras de bem-aventuranças. Você é salvo. Você tem um reino preparado para você. Você tem um
corpo sem pecado, um corpo igual ao corpo do Senhor, preparado para você. É uma ordem do Senhor a todos nós cristãos, se consolar com essas palavras. Não é palavra para você ficar desanimado, desiludido, como os irmãos estavam ficando em Tessalônica. Por quê? Era ignorante a respeito desse assunto. Eram tão crentes, tão ferrenhos, que era modelo para o mundo, mas ignorava a questão da morte e do arrebatamento. Vivemos em uma época, irmãos, que a morte não é o fim. Pelo contrário, a morte do cristão é o princípio da vida eterna, já nos braços do Senhor. Agora a morte do ímpio também tem outro lado. Você já assistiu aquele filme O Ghost? Quem já assistiu o filme O Ghost? Do outro lado da vida. Quando morre um salvo, o que acontece? Vê os anjos de Deus. Eu não sei como os espíritos deixaram fazer aquele filme, porque foram os espíritos que fizeram. Olha como a armadilha caiu para eles mesmo. Quando morre um salvo com um cristão, vem lá os anjos de Deus, pega a alma da pessoa e leva para o céu. Quando morre um perdido, é aquela briga do capeta com os anjos que quer socorrer a pessoa, mas não tem jeito, aí o capeta leva para o inferno dando risada. É uma figura da realidade da morte. Como diz o louvor, sabia que depois da morte segue-se o juízo? Não se preparou quanto ela precisa? Não tem jeito. E Hebreus capítulo 9, verso 27, diz bem claro lá: porquanto está o homem, está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Pastor, não fala isso não, que você vai espantar os irmãos. Não, irmãos, não quero espantar, é consolo para você. Você está salvo, você está salvo em Cristo. Você não vai sofrer as consequências, não, pelo contrário, você vai ser bem-aventurado, vai ser feliz, vai estar com o Senhor. Irmãos, isso é consolo para nós. É que pode dizer aqui, ó: portanto, consolai-vos aos outros com essas palavras. Por que isso? Consolar-nos uns aos outros com essas promessas, porque são promessas para a igreja. Deus está falando assim, ó: eu vou cumprir o que eu prometi. Só que é tão difícil nós entendermos isso. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo estava com seus discípulos neste mundo? Quando você começa a ler os evangelhos, e Jesus fala que precisava ir para Jerusalém, para sofrer, ser entregue na mão dos homens. E os discípulos: não, o Senhor não vai não. O outro então mais corajoso: vamos junto com ele para morrer também. Eles não entendiam, e Jesus, que Jesus tinha que ir para Jerusalém, ser morto, crucificado, e ao terceiro dia ressurgir. Cansou de falar isso. E você vê lá em Mateus 16, quando Jesus chama a atenção de Pedro, que Pedro: não, o Senhor não faz, não, aparta de mim, Satanás. É difícil as pessoas entenderem exatamente essa questão de céu e inferno, nova vida em Cristo e velha vida e a vida sem Cristo. Então, consolar uns aos outros com essas palavras. Por que se consolo, irmãos? Porque essas palavras dão ânimo para prosseguir na vida cristã, nos dá ânimo para prosseguir. Qual é a minha recompensa? A minha recompensa é uma vida melhor do que essa que eu estou vivendo. Eu vivo num palacete, mas lá eu vou viver, irmãos, aonde o ouro lá é significante, porque o ouro lá é asfalto das ruas. Ouro lá é asfalto das ruas. A briga que existe para quando se descobre uma jazida de ouro, é do governo, é do estado, é do dono da terra. Lá não, lá o ouro é para os salvos pisar em cima, irmãos. Lá os materiais dos valores humanos não tem valor para Deus, são insignificantes para Deus. Então, consolar-nos aos outros com essas promessas. Devemos consolar-nos, nos animarmos, estimularmos para esse dia. Irmãos, você já pensou, irmãos, aquela multidão subindo? Pastor, você tem fé, hein? 106 quilos subir? Irmãos, o meu Deus, irmãos, o meu Deus é ilimitado. Meu Deus tem poder para levar toneladas e milhares de toneladas para a eternidade. É o nosso Deus. Só que o corpo glorificado, não sei quanto vai pesar, e eu creio que não pesa nada, porque é como dos anjos.
quanto é que pesa o corpo dos anjos? Não sei. E também, quanto mede de altura? Não sei também. Só sei de uma coisa, que é o corpo perfeito da criação de Deus para a sua igreja. Outra coisa que eu aprendo nesse versículo 18 aqui. Esse é o grande consolo cristão. Promessa de eternidade com o Senhor. Consolo cristão, promessa de eternidade. Irmãos, aí você pega o Apocalipse, lá não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter velhice. Só que tem uma coisa que muita gente não gosta. Apocalipse 22 diz assim: e os seus servos o servirão. Vai ter trabalho. Adão trabalhava lá no Éden. E depois que foi expulso, mais ainda. Qual era o trabalho de Adão lá no Éden? Cuidar das coisas do Senhor. Qual será o nosso trabalho lá na vida eterna? Não sei, irmãos. Mas a Bíblia diz bem claro: e os seus servos o servirão. Vamos ser serviçais do Senhor. Ah, pastor, não quero ir mais para o céu não, que eu pensei que ia ficar o dia inteiro cantando e batendo palma. Irmãos, Deus criou o ser humano para cuidar da criação dele. Como que vai ser? Não sei, irmão, mas vamos estar lá para ver. Outra coisa que nós vemos nesse versículo 18, irmãos: devemos aguardar a vinda do Senhor com alegria intensa. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, aguardando a vinda do Senhor com alegria intensa, intensa alegria. Senhor, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Senhor, eu estou preparado, eu estou vigiando, buscando, Senhor Deus, a estar na tua presença, para nunca sair da tua presença e viver eternamente com o Senhor na eternidade. Irmãos, que essa palavra seja uma palavra de consolo para nós. Não é a palavra de medo, não, irmãos, é a palavra de consolo, é alegria, é a justiça retributiva de Deus para a tua vida. Deus tem uma vida eterna para você, aonde você vai desfrutar de tudo que Deus tinha projetado para a tua vida desde a eternidade. Deus não criou o homem para sofrer, a mulher para sofrer, não. A mulher, depois que pecou, é que multiplicou a dor de parto. O homem, depois que pecou, é que tinha que sair o suor do rosto para viver. A vida eterna é uma vida de gozo e alegria, porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Não é a tristeza, a falta de alegria, não. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Aí o outro fala assim: não, mas na presença, lá em Jó fala que na presença do Senhor há até alegria, salto de tristeza. Não, fala do Leviatã, do dragão chinês lá que solta fogo pela boca e ferve até a água do oceano. Agora, na presença do Senhor há abundância de alegria, e que essa alegria não saia do teu coração, porque Deus conta com você para viver eternamente e juntamente com Ele. Amém, igreja? Aleluias. E no 37 do nosso cenário,